Oi de novo. Bom, por via das dúvidas, isso era só coisa que eu tinha que ter falado. Então, eu não ouvi nada. Lê depois, tá, dá na mesma. Ou venha na aula, olha só que ideia boa. É uma ideia interessante. Tá, então, uma vez que a gente sabe isso, olha só. Foi só chamar que apareceu. Não, eu falei morcego. Tá. Bom, então, só para fechar essa parte, entrar em transformações lineares logo, eu vou só reforçar aqui exercício, observação, talvez, observação. Na última aula, a gente viu que se F de R em R e G de R em R são contínuas, aliás, eu vou colocar assim, para ficar um pouco mais geralzinho. A gente viu que se eu tenho duas funções contínuas saindo do mesmo lugar e indo para outros lugares, então eu posso montar essa função aqui, que sai de x e vai em R cartesiano R. Essa funçãozinha que faz isso. É contínua. Na verdade, é um C somente C. A gente também viu isso. Na verdade, é um C e somente C. E aí, ou seja, se eu tenho uma função que sai de x e vai num cartesiano e ela é contínua, então cada coordenada, quando eu olho separadamente com uma função, é contínua também. Mas aí com isso, isso vale em geral. Isto vale em geral. Não precisa ser só R. Aqui eu podia ter um Y, aqui eu podia ter um Z, e aí eu ia estar caindo em Y, cartesiano Z. Ia estar tudo certo, tá? Não precisa ser só R. Mas no caso de R, a gente pode usar isso e isso para fazer umas provas muito rápidas de umas coisinhas legais. Ó. Então, em particular, se F de x em R e G de x em R são contínuos, então, então essa função aqui, F mais G de x em R, que manda x em F de x mais G de x, e essa função aqui, que manda x em F de x vezes G de x, essas funções são contínuas. E a graça é que agora a gente não precisa usar nenhum epsilon, nenhum delta para provar isso, não precisa mexer com sequência, nem nada. Porque a gente já tem tudo o que a gente precisa feito. Que é um truque recorrente às vezes. Eu quero mostrar que a função que faz isso aqui é contínua. Truque tenta quebrar esse processo de
levar x nisso em subprocessos, onde cada um deles você sabe que é contínuo. Então, por exemplo, a função que manda x em xx, ela é contínua, porque ela é a identidade em cada entrada. A gente acabou de ver que a função caindo num cartesiano é contínua, somente se cada pedaço, cada coordenada dela é contínua. Então, aqui eu tenho a função que sai de x e vai em... Eu vou colocar E porque eu quero fazer soma. Então, é um espaço normado. Agora, eu vou fazer um outro passo. Aliás, eu já podia fazer... Posso fazer isso aqui? É melhor ainda. Assim eu ganho tempo. Eu queria que aparecesse um F e um G. Já fiz aparecer aqui, ó. F e G. Continua sendo contínuo, porque por hipótese F e G são contínuos. Tudo bem? Contínuo em cada coordenada, então é. Agora, o que eu queria que... O que eu quero fazer com isso? Eu quero pegar esses dois e somar. Eu agora vou e somo. A função soma não é contínua? Essa não é contínua? Composta de contínua é contínua. Então, esse truquezinho é muito recorrente, às vezes, quando a gente quer mostrar que alguma correspondência espertinha é contínua. A gente quebra ela como uma composição de outras. Daqui umas 2 ou 3 semanas, quando eu pegar uma aula para revisar derivadas com vocês, no curso, aqui nesse curso, a gente só vai fazer derivada de função real. Só que como eu estou brincando com RN, eu vou mostrar para vocês como que faz derivada já em RN. E que, curiosamente, vão ser transformações lineares, mas enfim. Só que aí o jeito que eu vou fazer derivada com vocês, eu vou conseguir provar a regra da cadeia montando um diagrama, tipo esse aqui, assim, tipo, sem fazer quase nenhuma conta. Mas isso é para o futuro. Mas é um tipo de argumento recorrente, tá? Então, isso aqui mostra que a soma é contínua, o produto é análogo. Só escrever aqui, então, o produto é análogo. O produto é análogo. E é isso, fecha, que eu queria falar, do que eu tinha que ter falado na aula passada, mas que estava muito quente. Ó, tem Guaraná, viu? Você também pode... É agregado. É sério, vocês podem... Porque eu achei que a turma tinha 8 pessoas. E essa turma tem 8 pessoas. Então, cadê as 8 pessoas? Perderam o Guaraná. Você que não veio para a aula, você perdeu o Guaranazinho. Guaraná, me patrocina. Não, aí é sacanagem, né? Aí eu vou começar a pegar fogo, assim. Concordo, Jesus é muito ruim. O Guaraná, pessoal. Guaraná. Não, eu lembro, teve um dia que eu fui tomar só para experimentar na cantina. Aí eu falei, Guaraná Jesus, não sei o que, tá aí. Eu falei pra cantina, não, lá no céu. Curiosamente, fui comprar Guaraná Jesus no céu. Aí, vamos ver se agora eu consigo engolir esse negócio. Aí ela, crê em Deus Pai. Aí quase que eu falei, não. Pois é. Quando eu estudava no IFBA, eu disse isso, vamos convidar o pessoal para ir para a festa lá. Aí o professor falava assim, então, vai começar no céu, não vai acabar no inferno. Ou vai acabar no inferno, uma festa. Quem não conheceu, ó. Eu dizia que o inferno era um lugar caótico, que era realmente um inferno, porque lá
Era de boa. Enfim, fica à vontade. Então, continuidade de transformações lineares, já que a gente está falando de continuidade de funções entre espaços diferentões, faz sentido a gente falar do que acontece no caso das transformações na álgebra linear, pelo menos a 1. Então, recordando, dados espaços vetoriais. Eu não lembro de ter. Em álgebra linear? Sério? Não, eu gosto de transformação linear. Sim, mas verdade. Porque assim, em Rn, quando o domínio tem dimensão finita, meio que dizer que ela é contínua é idiota, porque ela é automaticamente contínua. Então, meio que às vezes não compensa mencionar, mas você precisa saber disso para saber que não compensa. Então, em algum sentido, compensa. Então, dados espaços vetoriais e sei lá, V e W, uma função T de V em W é xingada de transformação linear se para todo x e y que pertencem a V e para todo alfa que pertence a R, valer que T de alfa x mais y é igual a alfa T de x mais T de y. Então, não, transformação linear vocês devem ter visto, mas discutir ela no contexto de espaço normado, ver se ela é contínua ou não, talvez não. Isso. Em transformação, em álgebra linear não é comum ver. Tá, mas eu para isso estou aqui. Mas então são aquelas funções que respeitam a estrutura linear do espaço. O que é a estrutura linear? Você tem a soma, então se você pegar alfa igual a 1, está dizendo que t de x mais y é igual a t de x mais t de y, em particular. E ela respeita a multiplicação do espaço, mas a multiplicação é por escalar. Então, se você faz isso aqui, por exemplo, o escalar sai. Tá? Então, se você dilata o vetor que você está aplicando à função, a imagem é dilatada da mesma forma. Então, exemplos de transformações lineares abundam por aí. No texto tem uma breve revisãozinha disso, se vocês quiserem ver uma coisa ou outra. Propriedadezinhas do tipo, qual que é a t do vetor nulo? É o próprio vetor nulo. Por que você faz isso aqui? E aí quando você cancela dos dois lados, t de 0 tem que ser igual a 0. Essas coisinhas bobinhas assim, só para recordar, tem no texto. Agora, o que a gente vai ver, que isso vai ser usado na segunda parte do curso, quando a gente estiver mexendo com integral, é quando, se isso aqui for um espaço vetorial que tem uma norma, e esse aqui também, quando que uma função assim vai ser contínua? Você para e pensa, porra, mas eu já sei quando elas são contínuas, porque são espaços métricos, eu já sei. Mas quando ela é linear, tem jeitos muito mais simples de você testar se a função é contínua ou não. Para começo de conversa, basta você testar se ela é contínua na origem. Se ela for contínua na origem, acabou.
Segundo, que você nem precisa ficar se preocupando em testar questões de convergência com limite ou com epsilon e delta. Você precisa verificar umas desigualdadezinhas. E aí, por exemplo, no futuro, com o que a gente vai ver hoje, vou colocar aqui. No futuro, a gente vai falar de integral. E aí, quando a gente estiver mexendo com integral, a gente vai ver que, por exemplo, vale esse tipo de coisa aqui. Integral de f de t dt é menor ou igual que b menos a vezes isso aqui. Que diabo é isso? Isso é a norma do supremo da função. É o supremo x pertence a B. A gente vai ver essa desigualdade no futuro. E como que a gente vai ver nessa aula, essa desigualdade, você vai bater o olho nela e vai falar, porra, integral é uma função contínua. Você vai ver isso aqui, você vai ver que essa função, porque a gente vai ver que a integral é linear, a integral que pega a função integral, que pega funções contínuas e manda em R, pega uma funçãozinha aqui e manda na sua integral, ela é linear. Vocês lembram do cálculo que integral da soma é a soma das integrais? E vocês lembram do cálculo que se você tem um escalar multiplicando a função, o escalar sai da integral multiplicando. Integral é linear. Como que a gente vai ver hoje? Você bater o olho nesse negócio, você vai saber que essa função é contínua. Sim. Nossa, velho. Agora eu tô perdido. Então, no futuro, É porque eu não lembro dessa desigualdade. saber. Parece que a gente parece uma coisa. Não, literalmente, é assim que está. Por que vale essa desigualdade? Vocês já querem spoiler? Tipo, é muito rápido de provar ela. Renan doido pra provar. Não! Ó. A função... Isso aqui vale sempre, ó. O que eu estou querendo dizer aqui? Pensa que aqui eu tenho a função... Isso aqui é um número que representa o supremo das imagens, com módulo. Aqui faltou um tracinho. O supremo das imagens com módulo. Então, pensa assim, a minha função originalmente era isso aqui, por exemplo. Aí, quando eu passo o módulo, esse tracinho vem para cima. Esse tracinho vai ficar assim. Esquece isso aqui. Essa parte vai ficar assim. E aí você esquece esse pedaço. E esse pedaço vai ficar assim. E aí a função ficou toda refletida, certo? Isso aqui é o módulo de f, vamos colocar assim, a função composta com módulo. Agora, o supremo dela é esse negocinho aqui. Então, você concorda que se você pegar a função... Vou fazer agora esse pontilhado por cima. Você concorda que a função está abaixo do seu supremo? O supremo é esse pontilhado de cima, a função está toda abaixo. Certo? Integral é monótona. Em que sentido? Se eu tenho uma função, se eu tenho duas funções que satisfazem isso aqui, se eu fizer integral aqui, permanece assim. Certo? Então, se você faz... se eu fizer esse argumento de monotonicidade, a integral vai respeitar. Mas mais do que isso é uma desigualdade de módulo. Isso aqui é C, somente C, você tiver isso aqui, ó.
que agora a gente está falando? Que se eu pegar esse supremo aqui e fizer ele aqui embaixo também agora, então a função sem o módulo, do jeito que eu tinha feito, ela está toda dentro dessa faixa. O que também é verdade. Certo? Passa integral. Integral até a B disso aqui, integral até a B disso aqui, integral até a B disso aqui. Show de bola? Tá, mas aí agora eu estou dizendo que a integral da f, ela é maior ou igual que esse número, menor ou igual que esse. Mas isso, no fundo, está dizendo para a gente que o módulo da integral dessa coisa é menor ou igual que esse negócio. Mas como que você calcula a integral de uma função que é constante? Você pega a constante e multiplica pelo tamanho do intervalo. Olha o que apareceu. Pronto. Mas isso é só porque vocês ficaram curiosos com isso aqui. A gente vai ver por que integral é monótona, pipipi, popopó. A gente vai ver tudo de integral de Riemann. Mas isso foi só um spoiler, porque é sexta-feira e é isso. A gente, sexta-feira deu a louca no gerente. É dia de loucuras. Dia de loucuras, ó. O Guaraná tá aí para provar. Beleza, então? Então, no futuro, sempre que a gente vê umas desigualdades desse tipo, no nosso coração a gente vai saber, tem uma transformação linear contínua aí, que é o jeito fácil, por isso que transformações lineares são legais, assim, você consegue ver que elas são contínuas de jeito muito prático. Entre outras coisas. Mas aí o que a gente vai ver é que vale isso aqui, proposição. No texto é a proposição 1.6.18. Se você tem isso aqui, eu chamei de S, de space, tá? Só para dizer que as normas são diferentes na hora da continha. Se isso aqui e isso aqui são normados, são espaços normados. Espaços normados e T de E em S é transformação linear. São equivalentes as seguintes afirmações. Primeiro, dizer que T é contínua. Então, T é contínua em todos os pontos. Segundo, você dizer que T é contínuo na origem, no vetor nulo do espaço vetorial, E terceiro, item C, você dizer que existe um R maior do que zero, tal que, quando você calcula a norma de T de x em S, isso é menor ou igual que essa constante vezes isso aqui. Aqui. E essa é a condição que a gente está usando ali, ó. Porque, pensa que esse aqui é o espaço E, esse aqui é o espaço S. O que está falando é que a transformação vai ser contínua se existir um R maior do que zero, tal que para qualquer cara que eu pegue no domínio, sempre que eu calcular a norma da imagem dessa coisa, a norma da imagem dessa coisa é menor ou igual que uma constante maior que zero. A gente, em geral, quer que A seja menor que B, então isso aqui é maior que zero, vezes... Diabo ruim, cadê você? Vezes a norma do vetor original do domínio. E aqui a gente está implicitamente considerando a norma do supremo como a norma nesse caso. Ver que faz sentido porque toda função contínua no intervalo fechado ela é limitada.
Um intervalo fechado limitado, que é compacto. Margem contínua de compacto é compacto. A gente vai rever essas coisas todas. Mas então, ó, essa condição aqui, ela automaticamente garante continuidade. Tá? E aí o que eu vou fazer com vocês hoje é provar isso nos próximos minutos. O que eu acho que eu devo fazer em menos de meia hora, bem menos de meia hora. Tipo, a prova é o quê? 6 linhas para tudo. E talvez tenha sido econômico. E aí, o que eu vou fazer também é ver que, secretamente, isso diz pra gente um jeito de definir uma norma no espaço das transformações lineares contínuas. Que, por sua vez, é uma norma muito útil quando você quer mexer com derivada em espaços de dimensão maior que 1. Assim. Ela é a norma apropriada para isso. Ah, mas transformação linear não é matriz quando eu estou em dimensão finita? Eu não posso só fingir que é um vetorzão no RMN? Pode, mas... você vai perder umas coisas muito legais que essa norma tem. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer sem olhar. A implica B. É fácil. Porque se a T é contínua em todos os pontos, então ela é contínua em zero. Agora vocês fazem essa. Não, tá, vamos lá. Então, vamos lá, prova. A implica B é trivial de verdade. Ah, professor, eu não gosto quando fala que é trivial, mas porra, nesse caso é trivial, porque caralho, é contínua em todo ponto. Aí eu tô falando que aqui é contínua em zero. É claro que se é contínua em todo ponto, não é contínua em zero. Caralho! Isso merece um palavrão. Certo. O que aconteceu? Ó, aquela proposição ali está dizendo para isso e isso, espaços normados. É que eu comecei a falar de... Isso aqui é... Eu estou querendo dizer que isso é um espaço vetorial. E isso aqui é uma norma. Cada norma vai ser diferente dependendo do espaço. Isso. Eu mudei o espaço, mudei a norma. Isso aqui eu estou só colocando para a gente lembrar isso. No futuro, quando vocês estiverem fazendo as contas, se vocês quiserem esquecer esse S e esse E, tudo bem. Mas é que eu como professor formador, eu preciso sempre lembrar vocês que isso aqui ocorre isso aqui está num ambiente, isso aqui está em outro. Tipo, é só para isso que serve. Nada mais, é pura estética. Tá? Bom, A implica B é trivial, B implica C. Eu sei que a função é contínua em zero e quero encontrar um R que satisfaz isso aqui. Eu vou colar, Danis. Eu falei que eu não ia colar, mas... eu ia demorar uns 2, 3 minutos, pelo menos, para lembrar isso. Use a continuidade de T no vetor nulo com respeito a epsilon igual a 1. A continuidade, ela me dá informação para todo epsilon. Para todo epsilon tem um delta. Vamos usar epsilon igual a 1. Vamos ver o que isso dá. Eu só li essa frase, não quero ler o resto, não. Vamos ver se essa frase serve de dica para mim, pelo menos. Que calor! Ter ar-condicionado em casa é um caminho sem volta. Mas na casa toda? Em alguns cômodos.
calhou de mais de um cômodo terá. Não fui eu que escolhi, já estava lá. Eu quero muito. Não, aí é assim, mas não, difícil porque é apartamento, então. Mas é um apartamento no térreo, então talvez dê para fazer um armengue. Mas tá, vamos lá. Caraca, a primeira pessoa que eu escuto lá falando personagem é um cômodo. Não, mas é porque é a primeira pessoa que fala. Você conhece outras pessoas que têm. Tipo, elas só não falaram para você. Não é possível. No Brasil? Sério, no Brasil. Mas tá, vamos lá. Então, ó, o que a continuidade dá pra gente aqui nesse caso? Ela diz que até o vetor nulo for em E for menor do que delta, então a distância de t de x até t de zero, essa distância em S é menor do que 1. É isso que a gente tem. Tudo bem? Bom, mas isso está dizendo para a gente que se norma de x for menor, norma de x em E for menor do que delta, então a norma do t de x é menor do que 1. Norma do que... Só que o que a gente gostaria era de ter um R que funcionasse para qualquer x. O que a gente faz agora é observar que transformações lineares respeitam multiplicação. Então, ó, qual é o pulo do gato aqui maroto? Nota que, dado um uzinho pertencente a E com uzinho diferente de zero, a gente pode fazer isso aqui, x se eu fizer isso aqui, esse cara é tal que a norma dele é menor que delta. Vocês concordam? Vamos ver como que a gente sabe disso. Vou calcular a norma de x. Eu estou sendo pedante, eu vou ser pedante. Vocês não precisam. Norma de x em E é a norma do x, que eu defini como sendo isso. E se for para ser bem chato, vocês podem... Professor, você não pode dividir um vetor por um número. Você tem razão, eu tinha que ter feito isso. Delta sobre 2 vezes norma de U. Esse escalar vezes U. Mas a gente tem pressa, então a gente às vezes coloca dividindo e tá tudo bem. Mas se quiser escrever assim... E se existir, eu ia falar, se existir um Deus, ele vai ficar feliz. Porque isso é estética bonita, assim, tipo, é assim que era feito na argila. Desse jeito. Nos tempos de Moisés. Então agora, ó, eu só reescrevi. Só que veja, esse escalar sai. Tudo que é escalar sai. Vai sair com módulo, mas o delta é positivo. Dane-se. Fica delta 2U. Sobra o que dentro desse módulo? Exato, norma de U. Norma de U corta com norma de U. Isso fica delta sobre 2, que é menor do que delta. Alegria. E por que eu peguei esse U como sendo diferente de zero? Porque se ele fosse zero, eu não ia poder dividir. Por outro lado,
se aqui eu pego x igual a zero, foda-se, aqui vai dar zero, então não tem que me preocupar com o vetor nulo aqui, tá? Então agora a gente sabe que para esse vetor x, vale o que a gente tinha. Para esse vetor, para este x, como a norma dele é menor do que... A luz está atrapalhando muito ou está dando? Para este x, vale norma do t de x, norma em S, menor do que 1. Só que, de novo, o que é o x? O x é delta sobre 2 vezes... Por que eu fiz isso, né? Agora eu quero só escrever assim. No fundo, eu quero ir para o céu também. Tô brincando, não quero não. Tá aqui esse negócio, tá? Eu só abri o x, o que é o x aqui. E, de novo, escalar sai da transformação. Ele vai sair assim, ó. Delta 2u vezes t de u, fecha aqui, menor que 1. Essa coisa sai da norma. Fica delta sobre 2, norma de u, norma de t de u, menor que 1. Eu queria que esse t de u fosse menor que alguma coisa vezes a norma de u. Lembra como estava aqui? Multiplica tudo por 2 vezes norma de u dividido por delta. Multiplica em cruz, sei lá o nome que vocês gostam de falar disso. Isso vai ser menor que norma de u, aqui, 2 sobre delta. Encontramos um R. Existem outros? Existem. Aqui eu fui muito preguiçoso, eu peguei delta sobre 2. Eu podia ter pegado uma coisinha um pouco... Eu queria que fosse menor que delta. Eu podia ter pegado delta sobre... Podia ter feito delta menos um epsilonzinho pequeno, o que eu quisesse. Mas delta sobre 2 serviu porque ele me deu esse 2 sobre delta, por exemplo. Então, assim, existe R. Existe um R com a propriedade procurada. Propriedade procurada. Esse desgraçado aqui faz o que a gente queria. Porque o U é qualquer U não nulo, eu consegui deixar nesse formato. É bonitinho, não é a coisa mais horrível do mundo. E lembrando, a gente não precisa saber provar essas coisas. É interessante saber que a prova existe, mas o que interessa para a gente é saber que continuidade de transformações lineares eu consigo identificar assim. Sem implicar, é quase automático agora. Nessa altura da vida, já é 3 horas? 12h40. Entendi o recado. Entendi. Nossa. Agora ele vai apitar lá para a Priscila. Not my business anymore. Então, sem implicar agora, eu sei disso, quero mostrar que a função que t é contínua. Tem muitas formas de fazer, eu não lembro como que eu fiz no texto. Vou tentar fazer no braço. Hã? Mas aí eu vou ter que definir o que é Lipschitz. E aí eu vou ter que falar que Lipschitz é contínua. Lipschitz. Não é um xingamento, é o nome de um cara. Lipschitz. E eu nem sei se tem esse S aqui depois do P.
Lipschitz, tem, né? Ou Lipschitz? Não, acho que não tem. Tem? Lipschitz. Porque aparece nas... Ah, isso. Tá. A mamãe dele estava querendo xingar ele. Não, é o sobrenome. É esquisito pra gente. É o sobrenome de uma pessoa. Assim como Silva, Santos, lá fora. Pensa o quê? Silva? Sei lá. They do not understand. Eu vou tentar falar um inglês de Borat, assim. Mas. É o nome do cara, tipo. Birkhoff. Sei lá, tipo. Saúde, mas. É o que acontece. Mas tá. Dá pra fazer assim, mas eu. Lipschitziana. Porque todo mundo sabe olhar pra um e pra outro. Nossa. Ela vai, em particular, quando eu revisar com vocês função uniformemente contínua, a gente vai ver que transformações lineares, quando são contínuas, são automaticamente uniformemente contínuas. Mas a gente não precisa disso agora. Eu queria fazer uma coisa mais pé no chão. Então, dada a sequência xn, eu acho que assim serve. Tal que xn converge para x, vamos mostrar que t de xn converge para t de x. Tá? Se a gente mostrar isso, acabou. Mostrou que se uma coisa converge, mais essa coisa também converge. Bom, mas veja, se a gente tem isso, note que quando você faz t de xn menos t de x, isso aqui é igual em S, isso aqui é igual a t de xn menos x, porque é linear, junto. Só que agora isso é menor ou igual, pela hipótese, é menor ou igual que R vezes xn menos x. Só que agora, isso aqui vai para zero. Porque xn converge para x. Então, essas distâncias ficam cada vez menores. Então, essa parte aqui, isso aqui converge para zero, pois xn converge para x. Xn convergir para x significa que as distâncias entre os termos ficam cada vez menores. Então, se isso aqui vai para zero, eu estou mostrando que isso aqui vai para zero também, porque é menor ou igual. Mas se isso aqui vai para zero, então t de xn vai para t de x. E aí foi. Se tivesse sido muito apressado, você pode argumentar assim, Note que para epsilon maior que zero, existe um nzão pertencente aos naturais, tal que se nzinho for maior ou igual que nzão, então a distância entre xn e x é menor que epsilon sobre r. Logo, se nzinho é maior ou igual que nzão, então a distância aqui em E. Então a distância em S entre essas duas coisas, pelo que você fez aqui, isso é igual a isso, que é menor ou igual que isso, vai ser menor ou igual que R, vai ser estritamente menor que R vezes epsilon sobre R, corta, igual a epsilon. Então você mostrou que a partir desse nzão, a distância de t de xn até t de x é menor que epsilon. Então você mostrou que converge no braço. Mas no fundo você já estava fazendo isso porque você pode usar aquelas questões de desigualdade. Tipo, eu tenho uma sequência menor do que outra e aqui eu tenho zero. Então, estou sanduichando. É um teorema de sanduíche isso aqui.
Por mais que esse t de xn menos c de x seja um vetor, em algum espaço filha da puta, norma dessa desgraça é um número real. Então, 0 menor ou igual que um número real, menor ou igual que outro número real, só que conforme eu avanço n, isso vai para 0. Então, você tá em R. Aqui, quando você passou, isso virou análise na reta. Você pode usar o sanduíche para concluir que essa sequência de números reais dessas normas vai para 0, que é o que você queria. Eu xingo muito, né? Então, aí só para... Eu vou colocar só como observação, aí quando for a hora eu entro nesse assunto de novo. Observação. Secretamente, a proposição acima permite definir uma norma nisso aqui, L de V, L de S. Que diabo é L de S com esse Czinho aqui embaixo? É o conjunto das T's que saem de E em S, tais que T é linear e contínua. T é linear e contínua. A gente define uma norma pegando... Aqui eu consegui um R. A gente conseguiu um R que satisfaz essa desigualdade. Vocês concordam que se esse R satisfaz essa desigualdade, qualquer R maior satisfaz? Eu descobri que eu sempre consigo deixar isso aqui menor que 5 vezes a norma do vetor que eu peguei. Então, vai ser menor ou igual que 6 vezes 7. Então, se eu aumento esse R, não interessa, mas aí você pode se perguntar, e diminuir? Será que eu consigo ir pegando um Rzinho menor? E aí a resposta é, às vezes você consegue diminuir, mas ele vai estar sempre limitado inferiormente por 0. A ideia dessa norma é você pegar o ínfimo desses R's, que vai te dar uma coisa que vai funcionar como sendo uma norma de transformação linear. Mas como a gente não vai usar isso por enquanto, não tem por que eu gastar a aula com isso. Posso deixar como exercício depois para a gente praticar. Tá? E aí... é isso. Na próxima aula a gente vai ver, finalmente, topologia de espaços normados e métricos. Então, a gente vai definir aberto, vai definir fechado, ao mesmo tempo que a gente revê as coisas de análise na reta de topologia, a gente vai fazer topologia nesse contexto. Vai ver como que função contínua se relaciona com isso. E vai ver finalmente a ideia de homeomorfismo. Aqui faz sentido falar de homeomorfismo. Em análise 1 eu acho forçação de barra demais. Aqui eu acho que faz sentido ver homeomorfismo. A gente vai ver uns homeomorfismos legaisinhos e tal. E aí na quarta-feira outra aula de exercícios. E aí vai ser o mesmo esquema. Vou trazer uns 6, 7 exercícios pra gente ficar brincando aqui. Aí faltando meia hora, 40 minutos eu falo, eu quero esse para entregar agora. Vocês entregam um ponto e o resto entrega depois valendo outro ponto. E aí na quarta vocês também entregam da semana passada. Dessa semana. É que na quarta, esta semana será a semana passada. Isso. E aí... Um ponto é do exercício. Um ponto é ao vivo e outro ponto é depois. A pessoa botou a aula do exercício, né? Vou ler o nome,